Olá, seja bem-vindo. 28 de julho, bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h08 da manhã e você confere comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 47.102 casos de Covid-19. Desse total, 45.593 pessoas já se recuperaram, uma notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame 623 pessoas. E, infelizmente, já são 925 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 18 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 16 internações, sendo 8 em UTI. E dos casos suspeitos, são 2 internados e até o momento 1 está na UTI. Somados, os números representam 47% de ocupação em leitos de UTI e 39% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 599.762 doses aplicadas, ou seja, 95% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 91% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e 78% receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo um dos voluntários da Biblioteca Comunitária Lê para Crescer, o Gabriel Vieira Silva. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, bom dia, tudo bem? Tudo certo. Gabriel, a gente começa contando um pouquinho a história da LPC, né? A famosa Biblioteca Lê para Crescer. Desde 2015 existe esse projeto. Como e quando aconteceu? Bom, a ideia da biblioteca ela foi criada, ela foi pensada muito pela dona Cida. Ela é uma professora que sempre esteve preocupada com as questões de leitura e de conhecimento. E um dia, depois que ela se aposentou, ela decidiu usar um espaço na casa dela que, teoricamente, não tinha muita utilidade, que é a garagem da casa dela. E ela falou, bom, acho que eu poderia montar uma biblioteca aqui. E aí a ideia da biblioteca veio como uma maneira de proporcionar conhecimento para as crianças do bairro Pedra Mar. Então, a dona Cida simplesmente se juntou com o pessoal do bairro, com a comunidade, ela falou com o Tiago, com o Regina e com o Wesley, e a gente acabou criando esse espaço, que é um espaço muito, como eu posso dizer, na verdade, é um espaço muito gratificante para a gente. Então, a ideia parte da dona Cida e o intuito dela é essa, de proporcionar conhecimento para as crianças ali. Dona Cida, que é quase um patrimônio aqui de Jacareí, né? Ela Exatamente. É muito interessante, ela é muito legal. Agora, a gente queria que você explicasse um pouquinho as principais atividades, porque não é só as crianças chegarem lá e pegar um livro emprestado, existe toda uma programação, né? Então, o que a gente tem na biblioteca hoje? A gente tem contação de história, a gente tem brinquedoteca, a gente tem as suas atividades extras. Então, por exemplo, recentemente nós fizemos a festa junina, onde as crianças são convidadas para participar, então a gente faz as brincadeiras tradicionais, corrida do saco, pega-pega, pular corda. Então, sempre nós temos algumas atividades para as crianças, sempre voltadas à leitura e à contação de histórias. Nós também fazemos nós divulgamos algumas oportunidades para as crianças montarem projetos na biblioteca. Então, nós temos um grupo de meninas lá que estão montando teatro agora, elas estão bem engajadas nesse projeto. Então, as atividades que nós temos agora são essas: brinquedoteca, contação de história, leitura em conjunto com as crianças, sarais, que a gente faz bastante, roda de conversa. Seriam essas as principais atividades hoje. Muita gente reunida, né, Gabriel? Bastante. Como que é realizado esse mapeamento? Como que foi crescendo, né, vamos dizer assim, até chegar nesse público? Vocês chegavam em casa, ou foi muito de boca a boca? Os moradores foram dizendo um para o outro? Foi por meio da divulgação? Como que foi criado esse mapeamento? Olha, a minha impressão, quando eu fico na biblioteca, é de que aquele espaço é necessário para o bairro. Então, a divulgação, ela correu de maneira muito natural, se é que eu posso dizer. As crianças vão até lá, eles olham a biblioteca, os pais, as pessoas que passam e falam, nossa, essa é uma biblioteca, eu quero ir lá conhecer. E as pessoas que conhecem a dona Cida, por ela transitar muito no bairro e conhecer muita gente, as pessoas acabam se sentindo convidadas a ir lá. Então, a gente tem sim o nosso portal na rede social para poder divulgar para as pessoas, no Instagram,
mas a biblioteca é um lugar muito querido lá dentro. Então as pessoas passam, olham, ficam sabendo por terceiros, as crianças comentam entre elas, olha, eu vou brincar na Dona Cida, vou pegar um livro lá. E é assim que acaba funcionando. Acho que seria mais o boca a boca, né? É interessante falar das pessoas passarem e olharem, porque não é somente uma biblioteca, né? A gente passa ali na rua, tem todo um jardim encantado, e isso aguça muito também nas crianças e também nos adolescentes e adultos, né, Gabriel? Sim, a biblioteca tem uma pintura, digamos que personalizada, certo? E inclusive foi os moradores do bairro que ajudaram a fazer. Então, assim, aquele ambiente é muito atrativo, é muito chamativo. A gente sempre... Quando eu estou lá, eu sempre percebo que todo mundo que passa, mesmo que não entre, olha e fala, nossa, que interessante esse lugar. Essa é a pegada daquele lugar. Muito legal, Gabriel. A gente já volta a conversar um pouquinho sobre os benefícios da leitura que vocês observam ali no projeto. Peço licença rapidinho. Por meio de emenda impositiva, bairros da Zona Norte de Jacareí receberam troca de lâmpadas nos postes da região. A melhoria visa promover a segurança, além de fornecer equipamentos de qualidade para a iluminação pública do local. A iluminação pública de qualidade é uma das principais demandas da população. Com isso, diversos bairros da Zona Norte, como Parque Meia Lua, Jardim Conquista, Pagador de Andrade, Mader Vale e Lagoa Azul, receberam a troca de lâmpadas de LED para os postes de luz. A mudança dos equipamentos foi financiada por meio da destinação de R$ 315 mil de emenda impositiva do vereador Valmir do Parque Meia Lua, usado para custear a troca. A gente vê muita reportagem antes de colocar aqui na cidade de Jacareí. Eu já vi muitas reportagens sobre o meio ambiente. A melhor coisa que existiu, ela é mais econômica, até para dentro da casa dos moradores, tem que usar a lâmpada LED, e também na rua. A maior necessidade era a Lagoa Azul, porque tem o retão ali, que chama retão ali, que entra do Parque Meia Lua aqui, era muito escuro. A turma vinha à noite, estudante, estudar, vinha à noite para cá, muito escuro. Então, colocou ali também e colocou aqui. O trecho da via citado pelo vereador é a estrada Lagoa Azul, que anteriormente apresentava diversos problemas pela falta de iluminação pública. Porque antigamente, quando não tinha iluminação, era muito perigoso, né? Muitos assaltos, entendeu? E o que eu posso dizer, depois que colocou as lâmpadas, a iluminação, melhorou a questão do asfalto, entendeu? Melhorou bastante. Além das ruas dos bairros da Zona Norte, as praças também tiveram as luzes trocadas, trazendo mais segurança para as áreas de recreação. Achei ótimo, principalmente nos lugares de diversão, igual a chacrinha, a praça, é o lugar que a gente tem para se divertir com as crianças. E chega na época do calor, à noite a gente quer sair, estava muito escuro, a gente tinha medo, ficava dentro de casa com o calor. Agora, eu creio que chegando o calor agora, a gente vai ter mais lugar para se divertir, tudo iluminado, sem perigo, sem medo. As ruas também, a rua da minha casa foi trocada, ficou muito bom, era escuro, eu gostei bastante. A gente está muito satisfeita, eu amei. O Meia Lua todo foi trocado, porque eu ando de bicicleta também, eu observei, são todas as ruas e mudou. Deu outro ambiente no Meia Lua. Outro espaço de recreação que recebeu verba do gabinete do vereador foi a quadra poliesportiva do Jardim Conquista. Anteriormente, o espaço estava com diversos problemas estruturais. Até na Defensoria Pública, eles entraram para arrumar essa quadra. Só que os moradores também aqui, que entraram com a Defensoria Pública para tornar a fazer a quadra. As pilastras dela, estava tudo podre. Nisso aí, eu, vereador Valmir, eu mandei 40 mil da emenda impositiva para também ajudar a fazer essa quadra. Agora, com cobertura e iluminação adequada, a quadra está pronta para ser ponto de referência da prática esportiva no bairro, além de abrigar outros eventos realizados na região. Quem tem que olhar? A própria população. E eu tenho certeza disso, que a população do Jardim Conquista vai ajudar muito. Porque nessa quadra, aqui, tem muitos aqui, é culto de gente evangélico, de igreja evangélica. A missa da igreja do Parque Meia Lua, ela começa a rezar aqui. Tem a missa aqui da procissão até na igreja lá. Então ela tem uma história muito grande, essa quadra aqui. O que acontece aqui, que ela estava com outras telhas podres, foi trocado, telha enferrujada foi trocado, e também as telas não tinha, e também não tinha pintura aqui também, e não tinha iluminação. Hoje, graças a Deus,
está ótima a quadra aqui para o povo do Jardim Conquista. O poder público tendo um papel fundamental nessa questão da infraestrutura de Jacareí. E a gente volta a conversar com Gabriel Vieira Silva, que é voluntário da Biblioteca Ler para Crescer. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando dúvida ou comentário. É só acessar as nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Lá a gente está ao vivo. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Gabriel, queria que você comentasse um pouquinho como que você tem observado e como a leitura tem transformado a vida das pessoas, tanto as que são voluntárias, quanto as pessoas que vão até lá, pegam um livro emprestado. Como que você observa que a leitura transforma? Eu acho que assim, lá na biblioteca, eu sou um pouco suspeito para falar que todo mundo tem esse espírito da leitura que eu gosto de chamar. Todos os voluntários são muito apaixonados por livro, a gente sempre gosta de ler e debater ideias. E o que eu mais percebo é que as crianças que vão para lá para pegar livros, algumas vão primeiro porque a gente tinha um projeto de apoio escolar, então elas acabavam indo para poder ter algum reforço, para poder estudar um pouquinho a mais. E o que eu percebo? As crianças acabam tendo uma certa capacidade intelectual um pouco diferente. Eles são muito mais curiosos. É difícil conversar com eles até, no bom sentido, porque eles fazem muita pergunta, eles elaboram muitas ideias. E eu vejo que entre eles há conversa sobre livros. E eu não me lembro de ter visto isso quando eu era criança, por exemplo. Então eu percebo que traz esse benefício de sociabilidade, de questões intelectuais, de interesse, de responsabilidade por estudos. As crianças realmente entendem que é necessário esse processo, que ele não precisa ser árduo nem difícil. Pode ser um processo gostoso, suave, pode ser um processo harmonioso entre a comunidade. E como todo mundo lá sempre lê, então acho que a conversa ela acaba ficando num nível natural. Então, aquele livro eu gostei, tudo bem, não tem problema, vamos ler outro junto, a gente debate sobre essas ideias. Então, esse acho que para mim é o maior benefício, as crianças poderem entender que elas têm um espaço para poder falar, aprender, estudar de maneira tranquila, sem nenhuma pressão externa, sabe? É quase como um resgate mesmo, né, Gabriel? Principalmente agora com o celular, eu digo por mim mesma, eu tenho essa dificuldade de estar retomando a leitura e pegar um livro, estar ali sentado, principalmente em comunidade, com certeza deve ser uma ação transformadora para as crianças, né? Eu acredito que sim, eu concordo muito com o que você está falando nesse aspecto, porque quando a gente tem, por exemplo, roda de conversas ou sarais com as crianças, elas são sempre as primeiras a trazerem ideias que a gente olha e fala, de onde ela tirou isso? E são coisas muito motivadoras pra gente, porque a gente acaba pensando, às vezes, entre os voluntários, a gente faz muita coisa lá. A gente fala, será que o projeto está dando certo? Será que não dá? E eu lembro que um tempo atrás a gente teve uma reunião com a diretoria da biblioteca e um dos nossos, eu vou usar a palavra diretor, tá? O Regis, ele comentou, gente, vamos pensar que por mais que a gente acaba não vendo todo dia algum resultado, mas a gente tem que lembrar que a gente é muito importante para essas crianças. E foi muito engraçado que assim que ele falou isso, no dia seguinte eu tinha plantão na biblioteca e chegou uma criança lá batendo na porta assim, tio, não vai abrir hoje não? Eu tenho que devolver esse livro, eu quero pegar o outro. Era um volume 2. E eu falei, caramba, o Regis tinha certeza, é muito importante isso para as crianças. Então assim, eles têm um espaço para poder ler, eles têm um espaço para poder falar, brincar, que eu acho que é muito interessante para eles. E como você falou, é um refúgio. Então, nem sempre eles podem fazer isso dentro de casa, então eles vão para lá. E a gente fica muito feliz em dar esse espaço para eles. E é realmente um acesso, né, Gabriel? Porque a gente fala, por exemplo, da Biblioteca Municipal que está aqui no centro. Ter uma biblioteca dentro da comunidade de vocês, do Jardim Pedra Mar, é fundamental para trazer o acesso para essas crianças. Sim, se a gente for pensar que essa de locomoção, nem todas as crianças conseguem sair de lá e vir para cá. Muitas das crianças que vão para a biblioteca são pequenas, de 10 anos, 9. Tem até crianças que estão aprendendo a ler com 5, 6 anos e vão lá. Então, assim, isso é uma outra coisa também que a leitura traz assim, de benefício. Parece que elas aceleram o processo. A dona Cida sempre fala que as crianças estão mais espertas, mas eu acho que a biblioteca tem muita culpa nisso, sabe? Com certeza. Gabriel, não são só ações de emprestar livros, né? Vocês também realizam, por exemplo, parceria com prefeituras, com outros projetos, como o Coletivo Cultura no Morro. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas ações. A gente sempre faz projetos assim, com Cultura no Morro, porque digamos que é uma comunidade irmã da gente ali. A gente tenta sempre trazer o nosso espaço para a cultura quando eles podem usar. A gente também usa cultura. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a cultura faz, por exemplo, projetos como Agromera Arte, a gente sempre destina um espaço para as crianças possam fazer coisas, para que elas possam apresentar o trabalho delas. Por exemplo, o teatro, a contação de histórias, as brincadeiras. Então, essas parcerias funcionam para dar a voz para as crianças daquele bairro. Então, assim, eles podem criar e construir e apresentar para as pessoas. Então, os projetos que a gente tem são sempre para fomentar a criação, a cultura. Então, as crianças precisam criar. E quando eu digo precisam, é porque eles demonstram esse desejo. Então,
Então a gente sempre faz essas parcerias porque a gente consegue perceber que eles acabam tendo espaço para poder criar, montar, idealizar o mundo que eles querem, que acho que esse é o mais importante, eles podem construir esse universo. As parcerias com o poder público também são efetivas, né, Gabriel? Muito efetivas. A gente sempre está correndo atrás dessa parceria porque a gente entende que políticas públicas auxiliam muito. Assim, nem tudo que o mundo ideal lá no Pedro Amar talvez está um pouco distante, só que a gente pensa que a gente tem que fazer a nossa parte. Então essa parceria, a gente sempre está correndo atrás de projetos de auxílio para tentar procurar verba, para procurar espaços, para procurar divulgação, para que as pessoas possam saber que ali tem uma comunidade, que ali tem um espaço e que as pessoas possam usar livremente. Ótimo. Gabriel, a gente já volta a conversar um pouquinho para saber como se voluntariar na biblioteca. Peço licença novamente. E a gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos de idade e pessoas com mais de 18 anos que por algum motivo ainda não iniciaram um esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses, ou a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em pessoas acima de 40 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. E a quinta dose do imunizante está disponível para os idosos imunossuprimidos com mais de 60 anos que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, entre as 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Outras informações você pode conferir por meio do site da Prefeitura. É só acessar jacareí.sp.gov.br. E a gente está aqui falando sobre leitura, mas não é só de livro que vive uma biblioteca. Em nossa Biblioteca Municipal Macedo Soares tem muita oportunidade de curso e quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo no plenário da Câmara. Bom dia, Larissa. Quais são as informações, por favor? Bom dia a você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, tem muita oportunidade de curso lá na Biblioteca Municipal aqui de Jacareí. Tem curso de Braille, curso de Smartphone mais 50 e Smartphone mais 18, além de marketing digital, ferramentas de marketing no mercado, que são os cursos em parceria com a ONG Recode. Mas lembrando que o de Braille está disponível para os maiores de 16 anos, mas todos os outros cursos estão disponíveis para os maiores de 18 anos, então é necessário estar atento na hora de realizar as inscrições. As inscrições terminam hoje e para ser inscrito é necessário preencher um formulário que está disponível no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. Por meio do site também é possível se informar com quais são as turmas que serão formadas, o horário dos cursos e qual é a carga horária de cada curso que será feito na biblioteca aqui do município. As aulas estão previstas para começar na próxima semana, então é o jeito de começar agosto com uma nova oportunidade. Outras informações é possível obter pelo telefone da biblioteca, que é o 12-3959-2258. Então, reforçando, as inscrições terminam hoje e devem ser feitas pelo formulário disponível no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. São muitos cursos, então corre lá no site para aproveitar. Eu volto aí com você no estúdio. Atenção, a data limite é hoje, hein? Mas ainda dá tempo de estar participando desses cursos. E olha só, com os dados acessíveis nas redes sociais, os crimes virtuais estão crescendo exponencialmente. E para evitar os golpes, é preciso seguir alguns cuidados. As redes sociais integram o cotidiano da maioria da população, seja por meio da autopromoção, divulgando um trabalho ou no entretenimento, ela faz parte do nosso dia a dia. E por deixar pessoas em evidência, ela se tornou um alvo fácil para os golpistas. O Marcelo usa a rede social como uma ferramenta para divulgar sua agenda de shows, mas foi surpreendido por uma ação suspeita. Mas no meu caso eu uso para trabalho, então foi prejudicado. Já tinha 4.000 seguidores, quase 5 já. Então eu fiquei bem chateado com isso. Eu sempre posto os lugares onde eu vou tocar. E eu ia postar, tinha colocado já até no Store, foi uma coisa rápida. Coloquei no Stories, aí a hora que eu fui colocar como é que fala?
no feed, né? Aí, e a hora que eu tentei colocar, não consegui entrar mais. Falei, caramba, tá acontecendo alguma coisa. O roubo da conta aconteceu de forma rápida. Os dados como e-mail e telefone foram trocados pelo criminoso, o que impossibilitou a recuperação do acesso. Com a identidade do cantor, começou a outra parte do crime, a venda de itens. E ficou uma conta aí que ele usava para fazer vendas através do Pix, né? A pessoa começou a vender o violão, utensílios domésticos, né? E aí a pessoa entra, se interessa, faz um Pix, só que não recebe a mercadoria, né? Mas eu acho que ele não conseguiu, né? Talvez ter sucesso com isso. O Marcelo avisou os amigos e contatos do golpe e depois conseguiu falar com o golpista para tentar recuperar a conta. Mas essa é uma prática que não deve ser seguida. A melhor maneira de se prevenir contra esse tipo de golpe é criar formas para se proteger nas redes. E caso isso aconteça, registrar um boletim de ocorrência. Eu recomendo que não exponham seu perfil ao público, tente mantê-lo no reservado. Se for necessário exibi-lo ao público, que faça as autenticações de 2 fatores, códigos de segurança, que preencha os dados atualizados da conta com seus telefones e números, mantenha os dados atualizados uma a uma, para que, em caso de hackeamento, você seja o primeiro acionado e possa invalidar essas ações. É importante o registro de um boletim de ocorrência, nem que seja via online, para não se necessitar ir até uma delegacia, para esses dados fazerem parte da estatística de segurança pública, até para o investimento de melhores condições de trabalho para as delegacias virtuais e, assim, o combate a essa criminalidade poder ser um pouco mais eficiente. Quando receber mensagens suspeitas com links duvidosos, desconfie. Essa pode ser uma porta de entrada para um crime digital. Como diziam os primórdios, né, os primeiros juristas, o desconfiômetro é a melhor segurança para qualquer pessoa. Desconfie. Quando algo parecer muito importante, muito favorável a você, principalmente virtualmente, tem a tendência de que seja um golpe. Links de modo algum clicar. Sempre entrar nos sites oficiais. Se alguém te mandar alguma mensagem, ingresse nos sites oficiais para ver se esse link, essa publicação tem algum subsídio. Mas, tradicionalmente, você já vai encontrar aqui links falsos, porque, tradicionalmente, quando circulam, os órgãos oficiais tentam desmentir através de publicações oficiais. O Instagram não se manifestou sobre a recuperação do acesso e a única saída foi a criação de um novo perfil, desta vez com todas as medidas de segurança. Tem que agora proteger direitinho, tem os meios, né, que a gente pode fazer isso. Inclusive, a minha esposa já tomou até algumas providências para a gente poder estar... Eu não tenho muita habilidade com o Instagram, né? Ela tem muito mais que eu. Então, ela já tomou algumas providências para a conta não ser invadida novamente. E a gente volta a conversar com Gabriel Vieira Silva, que é voluntário da Biblioteca Ler para Crescer. Gabriel, muito trabalho, né? Muitas ações realizadas por meio da biblioteca. Atualmente, quantas pessoas tem na equipe da Biblioteca LPC? A gente tem em média de 9 a 10 pessoas na equipe fixa e agora a Dona Cida instituiu os voluntários mirins, que são algumas crianças que estão sempre na biblioteca e sempre auxiliam ela, mesmo sem ela pedir. Então, eles pegam a vassoura e varrem, eles pegam os livros e organizam, eles organizam os brinquedos, eles estão sempre ali com a Dona Cida, então seria essa a equipe de voluntários que nós temos na biblioteca. Equipe de peso, né? Muito pesada. Agora, Gabriel, quem tem interesse para se voluntariar, como que faz? Existe um processo? É só chegar ali na biblioteca? Porque é um trabalho muito sério, né? Vocês fazem reuniões, tem toda uma programação. Como que faz para quem tem interesse? Então, como você comentou, a gente tem um processo muito sério sobre como planejar as intervenções que a gente vai fazer, como planejar o nosso ano, quais são as nossas atividades. Para se voluntariar, a gente geralmente pede que as pessoas vão na biblioteca e comuniquem esse desejo. Então, a pessoa vai passar a fazer parte da rotina, mas sem uma responsabilidade de estar lá. Então, ela vai ser convidada, ela vai ser avaliada, a postura, a forma como ela se comunica e se ela gosta ou não do trabalho que ela vai estar realizando ali. Depois desse processo, a gente vai avaliar se há espaço na equipe para ela poder entrar, se a gente consegue demandar que ela tenha uma função dentro da equipe, que cada um tenha a sua função lá dentro. Mas eu acredito que, assim, se uma pessoa tem desejo de se voluntariar na biblioteca, o melhor jeito é ir lá e conhecer. Acho que esse processo acaba se tornando natural, porque a gente gosta muito das pessoas que vão lá de coração aberto. E vira e mexe, a gente acaba recebendo essas pessoas. Mesmo que não tenha espaço, a gente fala, não, tem sim, vamos dar um jeito de colocar aqui dentro.
Agora, Gabriel, uma parte importante da biblioteca é justamente o empréstimo. Para quem está ali no bairro ou região ali do Oeste, né, tem o Nova Jacareí, Nova Esperança, o Jardim do Portal, como que faz para realizar um empréstimo de livro na biblioteca Ler para Crescer? A questão do empréstimo, a gente não estipula onde a pessoa mora em si. Então, se uma pessoa quiser vir de São José, até mesmo de outras regiões, ela pode ir lá. Você vai na biblioteca, você pode ir lá presencialmente ou até mesmo entrar em contato via WhatsApp com a biblioteca. Nós vamos pegar alguns dados de cadastro para que a gente possa saber onde a pessoa mora, onde ela vive, telefone para poder entrar em contato. E aí você pode escolher o livro e retirar. A gente tem um limite de 3 livros por pessoa, então não mais do que isso. Então a gente faz esse cadastro, a gente pede que a pessoa se atente ao prazo de validade. A gente permite que haja uma renovação, mas somente uma. Então o limite máximo é 7 dias e depois a pessoa pode renovar por mais 7. Simplesmente entrar em contato com o WhatsApp. Então, esse seria o processo. Você vai lá, pede o livro, a gente vê se tem, a gente te entrega, faz o cadastro e você pode fazer o uso do livro. E tem uma estimativa da quantidade de livros que hoje, atualmente, existe dentro da biblioteca? Olha, agora a estimativa mudou. A gente tinha em torno entre 500 livros, por aí, assim, eu posso estar errando por baixo. Mas agora a gente deu muitas doações, então acho que eu preciso refazer essa contagem junto com o pessoal. Inclusive, é o nosso novo projeto entre a equipe, a gente está tentando reorganizar a biblioteca porque cresceu muito. Ainda bem, então a gente precisa reorganizar essa questão da contagem dos livros. Isso de todos os gêneros, Gabriel? Todos os gêneros. É incrível como a biblioteca tem espaço para todo e qualquer tipo de ideia, seja ela contrária, similar. Ali você pode ir e você vai encontrar uma riqueza de livros. Eu falo isso por experiência pessoal, porque a primeira vez que eu fui na biblioteca eu encontrei livros que eu precisava para questões da faculdade ou até mesmo por interesse meu que eu não encontrava em lugar nenhum. E eu falei, Dona Cida, tem muita coisa boa aqui. Ela falou, pois é, esse é o nosso trabalho aqui. Então, assim, essa é a riqueza da biblioteca nesse contexto. Ótimo, muito legal. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Gabriel, sobre as ações da Biblioteca Ler para Crescer. Peço licença novamente. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre a queda de homicídios e vai saber sobre os benefícios da dança na terceira idade. A gente volta daqui a pouco. Fonte de água, nutrientes e sabor, a melancia é uma das frutas mais queridas. Com vitaminas importantes para o organismo, além de sais minerais como cálcio, magnésio, fósforo, sódio e potássio. E é 90% composta de água. Refrescante para os dias de verão, suculenta e deliciosa. Ela é a terceira fruta mais produzida no país, em plantações de pequenos a grandes agricultores. Todos os dias, do preparo do solo à colheita. Foi com esse trabalho que o Brasil se tornou o 4º maior produtor de melancia no mundo. E da plantação até a nossa casa, a melancia percorre um caminho e tanto, tão grande. Ela impressiona com um plantio que não requer espaços tão amplos, permitindo que os pequenos produtores ocupem um lugar importante nessa história. Começando pelo preparo do solo, o planejamento de acordo com o vento, a semeadura, até o momento da irrigação, importante para que esse fruto, tão cheio de água, brote. No ponto da colheita, o som oco da casca mostra o amadurecimento. E com cuidado e respeito, os frutos são colhidos e transportados até a sua casa. Quando cortada, a melancia surpreende mais uma vez. Por dentro do verde da casca, o vermelho rosado faz salivar. Uma delícia em dias de calor. E claro, vira suco, sorvete e ainda pode ser preparada até em receitas salgadas. É a hora da alegria compartilhada, da comida de verdade. Você conhece o Visão Zero? Esse é um conceito que entende que a vida é prioridade e que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Até porque o trânsito não se trata só de carros e motos, ele se trata de gente. E é por isso que precisamos falar sobre vidas. A gente sabe
que por melhor preparado que as pessoas estejam, todos podem cometer erros. Mas isso não deve resultar na morte de ninguém, nem na sua, nem de um parente ou um desconhecido. Mas para isso acontecer, todo mundo tem que fazer sua parte, viu? Além da conscientização de motoristas, ciclistas e pedestres, nós também precisamos do comprometimento dos engenheiros, gestores, políticos, de todos. E a gente não está fora dessa. Pode deixar que a Senatran está comprometida com Visão Zero, levar segurança para todos os brasileiros, todos os dias. Estamos de volta e a gente continua a nossa conversa com o Gabriel, que é voluntário na Biblioteca Ler para Crescer. Antes disso, aqui no nosso chat ao vivo, a gente tem um comentário da Cris Fidelis, que está sempre aqui com a gente. Um abraço, Cris. Que lindo o trabalho realizado pela LPC. É muito mais que uma biblioteca, com certeza, né? Leitura abre portas para muitas coisas, né, Gabriel? Agora, justamente sobre isso, desde 2015, você é voluntário desde 2020, mas eu tenho certeza que você já observou muitos desafios ali dentro, de colocar na prática o trabalho da Biblioteca Ler para Crescer. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses principais desafios. Bom, então eu vou querer comentar um pouquinho sobre como que eu observei, porque eu acabei entrando em 2020, na questão da pandemia, e a gente teve que simplesmente parar com as atividades que a gente tinha presencialmente. Então, o reforço escolar, as brincadeiras, os sarais, as bibliotecas, as brinquedotecas que nós fazíamos com as crianças foram completamente interrompidas. A nossa solução naquela época foi a questão da live. Então, a gente participou de bastante live, a gente fez muita coisa, a gente sempre estava divulgando a importância da leitura, nós falamos sobre a saúde mental na infância, principalmente no contexto de pandemia. Nós fizemos lives sobre os autores, gravamos muitas coisas para falar dos autores clássicos de literatura que nós temos no Brasil. A biblioteca também faz esse trabalho de resgate, né, de autores e tudo mais. Hoje, o nosso desafio maior é voltar às atividades. Então, a gente está retomando passo a passo, pouquinho a pouquinho, aquilo que a gente costumava fazer, e estamos elaborando os projetos novos. Então, a gente já conseguiu, por exemplo, fazer a festa junina esse mês, que foi um sucesso. A gente esperava 30 pessoas e acabou sendo mais de 50, e foi um super sucesso. O pessoal adorou e deu um feedback super positivo. E hoje, nossos projetos são, a gente está tentando pensar em, como eu sou psicólogo, eu pensei em conjunto até com o Cultura no Morro, a gente proporcionar um espaço de acolhimento e escuta de algumas demandas, de alguns sofrimentos que as pessoas têm, tanto mesmo das crianças, porque a dona Cida já falou, eu escuto muita coisa aqui que eu não sei o que fazer, eu precisaria de um profissional para poder ajudar. Questão de assistência social também, então a gente também está querendo voltar com reforço escolar e um projeto um pouquinho mais audacioso, mas que eu estou super animado, que é eu e uma colega minha, Janaína, a gente quer começar a dar aula de inglês para as crianças. Então, a gente quer começar esse ensino desde o comecinho, sabe? Assim, desde a base, digamos assim. Então, eu já percebi que algumas crianças gostam, elas perguntam. E eu lembro que a Cida sempre comenta que eu já dei aula de inglês. Então, as crianças falam, eu quero aprender. Então, a gente está querendo montar esses projetos lá. A gente está indo de pouquinho a pouquinho, como eu disse. A gente tem que estruturar, falar com a equipe, preparar datas, projetos. A gente nunca faz as coisas a Deus dará. A gente sempre planeja como a gente vai fazer tudo. Então, esses são os projetos e os desafios que a gente tem, de colocar na prática essas ideias que nós tanto formulamos. Muita novidade vindo por aí então, né, Gabriel? Sim, Até sim. eu tô ansiosa aqui. Gabriel, justamente sobre isso, os desafios, né? É muito importante recuperar esse vínculo com a comunidade. A pandemia, infelizmente, ela justamente quebra essa questão do presencial. Agora, retomar é outro processo, né? Justamente esse vínculo presencial. Exatamente. O vínculo, quando foi quebrado, eu acho que ele não se rompeu por total. Ele simplesmente enfraqueceu. Por isso, quando eu digo que nós estamos voltando pouco a pouco, é esse trabalho de formiguinha de tentar reconquistar as crianças e até mesmo os pais ou a comunidade em si. Porque eles acabam, como eu disse, passando ali, vendo que a gente voltou, que a gente está trabalhando a 100%, eles falam, peraí, então vou voltar para poder auxiliar
essa comunidade, essa biblioteca. Pensar também que as crianças que eram de 2020 agora são outras crianças, Sim, né? Ficaram mais velhas, tem toda outra questão ali, né? E isso é muito interessante que você comenta, porque a gente começa a ver a evolução das crianças e é muito engraçado. Por eu estar há pouco tempo lá, pouco tempo comparado com as outras pessoas, e os meus colegas da biblioteca, meus amigos, eles vivem no bairro. Então eles acabam percebendo muita diferença nas crianças. Eles falam, nossa, aquela criança que chegou aqui, mal falava, tímida, hoje em dia conversa, lê, brinca, esperneia, faz de tudo, sabe? É uma experiência muito gratificante pra gente ver essa evolução, sabe? Demais perceber que vocês fazem parte do crescimento deles, né? Gabriel, a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, peço licença. E os índices de violência em Jacareí vêm caindo no ranking das cidades mais violentas do estado de São Paulo. A boa notícia da vez é que a cidade registrou uma queda significativa na taxa de homicídio doloso no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período dos 2 últimos anos. Em 2022, foram 6 ocorrências, quase metade dos registros no mesmo período de 2021, quando os dados estatísticos apontaram 11 homicídios. Em comparação com 2020, a redução foi de mais de 100%, quando foram registrados 15 dessas ocorrências. Os números representam a maior queda percentual entre os principais municípios da região, conforme os dados estatísticos divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E problemas de saúde física e psicológica aumentam bastante quando passamos dos 60 anos. Desta forma, confira os benefícios da dança para retardar e até solucionar os problemas da terceira idade. A dança, além de ser uma forma de se expressar, traz diversos benefícios para a saúde de quem a pratica. Corrige e melhora a postura e aumenta a mobilidade das articulações, entre outros benefícios. A Rosana é professora de dança e há 10 anos tem uma turma de ritmos dançantes focada na terceira idade. A nossa aula de ritmos dançantes é bem diferenciada das aulas encontradas em academias, né? Nossa aula não tem impacto, ela é voltada para o público direcionadamente da terceira idade. Então é uma aula adaptada e com ritmos diferentes. Nós trabalhamos com ritmos de bolero, salsa, bachata, tango, valsa, entre outros ritmos latinos também. A dança não é apenas um instrumento de lazer, ela eleva a autoestima e afasta os sintomas da depressão. Eu comecei aqui na aula porque eu sempre fiz exercícios. E eu tenho uma amiga que ela fazia aula de dança e sempre me convidava. Eu falei, na aula de dança eu não quero fazer, como que era à noite, eu não gosto de sair à noite. Mas quando ela falou que ia abrir esse grupo, que era uma aula de ritmo, eu fiquei super empolgada. Gostei da ideia, vim e adorei. A gente faz essa aula nesse ambiente muito agradável que é aqui. Então é uma aula que me dá muita satisfação. Olha, que venha, que é uma delícia. Dança, você dá uma sensação de liberdade, de você sai muito bem da aula. É muito bom. Se eu soubesse, eu teria começado há muito tempo atrás. Não importa a idade, o importante é você vir fazer a dança. E não é só para o corpo. A dança também faz muito bem para a saúde mental. Os benefícios do ritmo são vários, né? Nessa fase da idade, da terceira idade, eles tendem a ficar mais sozinhos, isolados. Então, eles procuram fazer atividades para interagir. E tem uma melhora muito grande com a depressão. Muitos médicos indicam eles vir a fazer a aula, né, para poder ter essa interação e sair da depressão. Tem bastante de casos aqui assim. Temos o benefício, né, da melhoria de coordenação motora, principalmente também a mental, que eles trabalham a mente. A dança ela não trabalha só o corpo, né? É o corpo e a mente. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Educação, vai retomar em 2022 o desfile cívico de 7 de setembro. Para a realização do evento, a pasta da Educação está convidando as instituições e entidades do município para participarem do desfile. Para isso, o formulário de adesão deve ser preenchido até o dia 21 de agosto. O link do formulário de inscrição está disponível no site da Prefeitura. É só acessar jacareí.sp.gov.br.
Para participar da cerimônia cívica, é necessário o preenchimento. A Coordenação Geral da Solenidade pede que os interessados leiam o regulamento antes de realizar a inscrição. A reunião para as instituições e entidades aprovadas será no dia 29 de agosto, às 6h30 da tarde, no auditório da Secretaria de Educação, que fica na Rua Lamartine de Lamare, número 69, no centro. E a gente volta a conversar com Gabriel Vieira Silva, que é voluntário da Biblioteca Ler para Crescer. Gabriel, nossa conversa está chegando ao fim. Queria que você deixasse os contatos da biblioteca para o pessoal acompanhar todo o projeto. Bom, então para você que quer conhecer a biblioteca, o nosso contato inicial poderia ser o Instagram da biblioteca, é LPC, Biblioteca Ler para Crescer. Lá você vai encontrar o WhatsApp da biblioteca, que você pode entrar em contato a qualquer horário do dia, que a gente vai te responder e te indicar quais são o melhor horário para você estar visitando a gente, quais são as regras de uso da biblioteca e tirar qualquer dúvida que você venha a ter, tá bom? Então eu acho que o Instagram seria essa nossa primeira porta de entrada. E doação também, né, Gabriel? Como que faz? Às vezes as pessoas fazem curso, tem ali um livro para não jogar fora. Como que faz? Vocês recebem todos os tipos de livro? Na verdade, a gente faz uma triagem. A gente entende que a biblioteca não é um depósito para coisas que as pessoas não querem. Então a pessoa vai lá, a gente acaba olhando o material e vendo se nós temos interesse. Mas as pessoas que conhecem a biblioteca já sabem disso. Geralmente levam materiais que sabem que vão agregar a biblioteca. Então qualquer pessoa pode ir lá e falar, olha, eu tenho interesse de doar esse livro. A gente recebe e vê, bom, será que esse livro vai ajudar a gente ou não? E não necessariamente isso significa que quando o livro não vai ajudar a gente, não significa que a gente vai devolver para a pessoa. Nós temos outras bibliotecas comunitárias aqui em Jacareí que nós auxiliamos e nós indicamos que a pessoa leve para esse outro local, ou até mesmo nós levamos. Então, acho que se você quer doar, vai lá e a gente vai conversar sobre. Livros em bom estado também, né? Isso é muito importante. Muito obrigada, Gabriel, pela sua presença. Parabéns aí pelo trabalho de toda a biblioteca. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só acessar no Facebook e YouTube TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais. Boa quinta-feira.